Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós celebramos a misericórdia do Senhor, conhecido como Domingo da Misericórdia, o domingo da oitava de Páscoa. E o personagem central, claro, sempre nós vemos este evangelho, há um grande protagonismo da parte do apóstolo Tomé, porque, enfim, nosso Senhor quase que o repreende, dizendo, quando aparece pela segunda vez, coloca teus dedos aqui, põe a tua mão aqui, não seja incrédulo, mas fiel. Agora, precisamos pensar um pouco na vida de Tomé, para entendermos o que é que se passava, porque a resistência de Tomé em acreditar na ressurreição do Senhor não era simplesmente porque não tinha visto, mas haviam outras coisas. Tomé não era um homem mesquinho, não era um homem tacanha, pelo contrário, era um homem generoso. Nós vemos nas próprias páginas do Evangelho a vida do apóstolo, não sabemos como foi o seu chamado, mas enfim, o fato é que correspondeu àquilo que Jesus pedia. Quando Jesus o chamou, ele deixou os seus afazeres, deixou aquilo que tinha como planos para si, para seguir a Jesus. Começou a seguir ao Mestre, começou a seguir ao Senhor, lançando mão de tudo aquilo que havia planejado para si. Há uma generosidade nisso. Nós sabemos quanto é difícil e quanto custa abrir mão de algumas coisas que nós planejamos, algumas coisas que calculamos para nós, para fazermos a vontade de outro. E não é que fosse um outro muito conhecido. Provavelmente, o primeiro, o segundo, o terceiro encontro, mas ainda assim, não havia tanta firmeza, não havia tanta intimidade, não havia tanto entrosamento. Mas algo aconteceu que encantou o homem. Algo aconteceu que fez com que ele fosse capaz de enxergar naquele homem, em Jesus, um motivo bom o bastante para deixar de lado tudo aquilo que havia planejado. E depois, ao longo do Evangelho, vemos São Tomé sempre como quem coloca obstáculos. Talvez possamos ter uma imagem equivocada. Não é como quem coloca obstáculos porque quero que os planos deem errado, mas pelo contrário, colocando obstáculos no sentido de quem prevê coisas ruins que podem acontecer. Então nós precisamos dar um jeito de calcular como fazer isso de forma melhor. Como, por exemplo, o que ouvimos poucos dias atrás, quando nosso Senhor vai visitar Maria e Marta e realiza o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus diz aos seus discípulos: vamos até lá. É Tomé quem diz: se nós formos para lá, estamos indo para morrer, assim como Lázaro. Não porque, olha, é melhor a gente não ir, mas porque tinha zelo pela vida de Jesus, porque tinha zelo pela vida dos seus irmãos. Gente, olha, tá bem, nós estamos empolgados, estamos comovidos, sentidos com a morte do nosso amigo Lázaro, mas deixa eu contar para vocês uma coisa, talvez vocês se esqueceram. Estão querendo matar a gente. Se nós formos para lá, nós vamos encontrar de cara com os nossos inimigos. E há uma grande probabilidade de dar ruim para nós também. É zelo. Na última ceia, quando Jesus diz aos seus discípulos, naquele ambiente de recolhimento, de intimidade, de amor, que estava indo para um lugar e que depois eles também iriam, é Tomé quem toma a iniciativa e diz assim: Senhor, mas nós não sabemos onde é. Não como, eu não quero ir, mas assim, se o Senhor vai, nos dê detalhes, nos conte, nos mostre os caminhos, nos dê a direção. E assim por diante. Não era uma pessoa ruim. Era uma pessoa cheia de amor, cheia de carinho por Jesus. Pensem, havia lançado mão dos seus planos, da sua vida, para seguir a Jesus. Amava profundamente ao Senhor. Mas acontece que, vamos nos recordar, um pouquinho antes da ressurreição, este homem viveu a maior tragédia da sua vida. Ele viu, não tecnicamente, né? Tomou conhecimento através das pessoas que viram que Jesus havia sido morto na cruz. Este Jesus que ele tanto amava, este Jesus que ele tanto queria bem,
Este Jesus, o qual havia o chamado e fez com que ele tivesse lançado mão dos seus planos para segui-lo. Na sexta-feira santa, foi crucificado e morreu. E não foi assim, morreu. Não, sofreu muito. Devem ter contado a ele todos os padecimentos que o Senhor passou. A última vez que ele havia visto o Senhor foi no cenáculo, quando Jesus se inclinou e lavou os pés dele. Quanto amor não estava no coração daquele homem. Depois de ter ouvido todo o discurso de Jesus para os seus discípulos, depois de ter ouvido todas aquelas palavras lindas, ter visto o Senhor se inclinar diante dele para lavar os pés, depois de ter tomado a comunhão, nem imaginava o que se passariam nas próximas horas. E de repente alguém lhe diz: olha, prenderam o mestre, levaram-no ao pátio do sumo sacerdote, e lá começaram a bater, começaram a zombar, começaram a fazer todo tipo de mal contra Jesus. Levaram ele até Pilatos, e Pilatos, mesmo querendo soltá-lo, não teve coragem, e então mandou que flagelassem a Nosso Senhor de uma forma tão cruel que era proibida para os cidadãos romanos. Um romano não podia ser flagelado como Jesus foi, porque a flagelação era um castigo tão grave, tão pesado, que um cidadão romano, que era um homem digno, não poderia passar. E como se não fosse suficiente, penduraram ele numa cruz, despido de suas vestes, e lá o deixaram até que ele agonizasse, até que tivesse a sua última agonia, e inclinasse a sua cabeça para o lado e morresse. Foi isso que Tomé ouviu. Este homem, todo zeloso, todo cheio de cálculos, de precauções, para que as coisas não saiam dos planos, para que as coisas não deem mal. Depois de ter a noite mais linda da sua vida, a noite em que o Senhor disse: fazei isto em memória de mim, ou seja, a noite em que o Senhor o ordenou como sacerdote da sua igreja, acorda com esta notícia bárbara, de que o amor de sua vida havia sido tirado dele, e de uma forma tão brutal e tão violenta, como foi a Nosso Senhor. Em outras palavras, São Tomé era um homem em crise. Estava em crise, em choque com o que havia acontecido. No começo do evangelho de hoje, quando nós ouvimos a aparição de Jesus aos discípulos, na ausência de Tomé, o evangelho nos diz: eles se encheram de alegria. Os discípulos se alegraram, porque provavelmente estavam todos ali na mesma condição de Tomé, pensando nisso que eu estou dizendo para vocês. E mais, pensando nas falhas deles. Poxa, como eu, que vivi aquele momento lindo com o Senhor no cenáculo, não estava lá para ajudá-lo. Que sentimento de impotência e de fracasso não havia tomado o coração deles. Quando o Senhor aparece e diz: a paz esteja convosco, e depois destas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado, então eles se encheram de alegria. E obviamente, estes outros que estavam lá, que presenciaram esta aparição de Jesus, tomados da alegria, foram fazer a coisa mais misericordiosa que era possível, que era transmitir esta alegria a quem estava faltando: Tomé. Eles haviam recebido uma consolação tremenda na manhã do domingo. Tremenda. Estavam tomados pelo fracasso e de repente o Senhor aparece no meio deles, desejando a paz, mostrando as marcas da paixão, como quem diz: sou eu.
aquele que estava no madeiro, aqui. Estão aqui as provas irrefutáveis de que de fato sou eu. São tomados pela alegria da misericórdia e vão transmitir isso a quem ainda não recebeu. Tomé. Quando vão contar a Tomé, Tomé se recusa a acreditar, não porque fosse um homem mau, mas porque estava em crise. Pensem, é a melhor notícia que ele podia receber. É tão bom que não pode ser verdade. Como assim ressuscitou? Como assim vocês viram? Como assim ele esteve no meio de vocês? Como? Se eu também não passar por isso, não vou poder acreditar. Se eu também não viver a mesma coisa que vocês viveram, não será possível crer. E nos diz o Papa Francisco que nós devemos ser muito gratos por essa incredulidade do apóstolo Tomé. Porque foi justamente pela sua incredulidade que o Senhor aparece uma segunda vez. E não só mostra, mas deixa que toquem as marcas da paixão. Nesta segunda aparição não é tanto, veja, sou eu, mas é como quem diz, veja, foi por você. Foi em previsão dessa tua incredulidade que estão aqui as marcas da paixão. Foi pela tua dificuldade de acreditar que estão aqui as marcas da paixão. Foi pela tua falta de fé. Foi por esta noite escura da tua crise que estão aqui as marcas da paixão. E vejam que coisa, a vida do apóstolo foi mudada depois deste dia. Tomé recebeu dali, das marcas da paixão, da sua dúvida, a força que ele precisava para testemunhar o Evangelho até os confins do mundo e com o preço do seu sangue. Só foi capaz de dizer para os outros o que havia acontecido consigo, porque ele viveu isso. E foi capaz de sustentar esta sua pregação, mesmo quando isso custou o derramamento de seu sangue, porque ele sabia do que o Senhor havia passado por ele. O Senhor o havia confortado e o havia fortalecido nesta aparição. E é assim a dinâmica da misericórdia. Tomé depois vai anunciar aos outros o que aconteceu com ele, da mesma forma como os outros anunciaram a Tomé o que aconteceu com ele. E assim as pessoas todas vão tendo ocasião de como Tomé, de como os discípulos se encontrarem com o Senhor. E às vezes, quando se encontram com o Senhor, no momento de resistência, o Senhor estende as mãos, mostrando as marcas da paixão, como quem diz, entra aqui, venha para cá, receba a força que precisa daqui, do que eu sofri por você, do que eu passei por você. Aqui permaneça o tempo que for preciso, mas uma vez fortalecido e uma vez crendo, diga aos outros o que você vivenciou. É muito bonito como essas coisas vão se reproduzindo de forma cíclica aos 2000 anos de história da igreja. Os apóstolos passaram por isso, anunciaram isso aos seus sucessores, que anunciaram isso aos sucessores deles, que por sua vez aos sucessores dos sucessores, e assim por diante. Até hoje, nós
que estamos ouvindo isso. O amor que Deus tem por nós é assim. E pode acontecer conosco, que somos zelosos, que somos cuidadosos como Tomé, que queremos o bem de Cristo, o bem da igreja. Mas pode acontecer que um dia tenhamos uma grande decepção e entremos nestas mesmas circunstâncias que Tomé entrou. Mas nós não podemos pensar que o Senhor tenha nos abandonado. Pelo contrário, devemos nos recordar daquilo tudo que Ele passou por nós e pedir a Ele, de forma audaciosa, assim como Tomé: se eu não colocar as minhas mãos no teu lado, não acreditarei. E o Senhor aparecerá para nós no tempo certo, na noite escura que estivemos enfrentando, e nos mostrará o seu lado e nos deixará ali tocar, para recebermos as forças que precisamos para depois dar o testemunho da misericórdia de Deus em nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor neste domingo, nesta Eucaristia, que conceda a cada um de nós a graça de olharmos para as marcas da paixão e enxergarmos ali o seu amor por nós, a misericórdia infinita com que Ele nos ama, e assim sermos fortalecidos para contar às outras pessoas, aos nossos irmãos, o quanto Deus tem nos amado e o tanto que Ele está disposto a nos perdoar, seja qual foi o crime que cometemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.